Do Bem ou de Deus, John Bevere, capítulo 1. O que é bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 18. Tudo no universo é bom na medida em que se conforma com a natureza de Deus. E tudo é mal se deixa de fazer isso. A. W. Tozer. Bem e mal, todos nós conhecemos a diferença, certo? Nascemos neste mundo com o conhecimento inerente do que é certo e do que é errado, não é mesmo? Muitas vezes ouvi as pessoas dizerem que os seres humanos são bons por natureza. Isso é verdade? Sabemos que os filmes, os documentários e outros programas que aquecem os nossos corações são os que destacam a bondade da humanidade. Não conheço nenhuma história, romance ou filme que tenha conquistado as grandes massas em que o mal triunfe sobre o bem. Todos nós crescemos assistindo os mocinhos enfrentando os desafios. Geralmente eles lutavam até o fim contra a derrota inevitável, sem qualquer chance de sucesso, até que, de repente, nossos heróis rompiam rumo à vitória ou à justiça. Nós prevíamos esses finais e os aplaudíamos. Esperávamos que o bem sempre vencesse porque, afinal, Deus está do lado do bem, certo? Nos últimos anos, os produtores e as redes de televisão inauguraram uma nova tendência que introduziram os reality shows na televisão. Com as pessoas passando por uma transformação completa, começou com um programa sobre a reforma radical da casa de uma família em dificuldades. Nós nos sentávamos grudados a nossas TVs, admirando a empolgação e a generosidade dos filântropos que estendiam a mão para os pobres e necessitados. Prevíamos o choque dos que eram beneficiados e depois desabávamos naquele momento de clímax em que essas pessoas em difícil situação de vida contemplavam a sua casa reformada. Depois veio outro programa que ajudava os perdedores que lutavam contra a obesidade a eliminar o excesso de peso. E ainda havia outros programas que auxiliavam com vestuário, cabelos, maquiagem e muito mais. Logo depois, as celebridades se uniram a essa tendência. Artistas de renome abriram um caminho para aqueles que não tinham oportunidade de exibir suas habilidades como dançarinos ou cantores. Nós torcíamos enquanto testemunhávamos o candidato desconhecido que tinha a chance de se tornar uma grande estrela da noite para o dia. Que bondade, que generosidade, que vontade! Qualquer programa sobre dar destaques à benevolência, proteger os inocentes ou abrir mão do próprio tempo para ajudar os menos favorecidos crescia em popularidade. Em nossa lista de reality shows preferidos estava o da polícia ou os dos caçadores de recompensas capturando criminosos. Esses também se tornaram alguns dos programas mais assistidos. Resumindo, tudo isso, nosso entretenimento em geral está centralizado no bem da humanidade. Os princípios básicos do marketing de vendas nos ensinam que um produto precisa ter um toque agradável, uma boa aparência, um bom som, o gosto bom ou cheiro bom para ter sucesso no mercado. Ele deve elevar os sentidos ou as emoções do consumidor a um estado melhor ou mais feliz. Sabemos que os bons artigos vendem, afinal, quem iria querer comprar alguma coisa ruim? E somente pessoas desequilibradas desejariam buscar o mal. Ouvimos comentários do tipo: ele é um homem bom, ou ela é uma boa mulher. E normalmente aceitamos essa avaliação sem maiores análises. Os vulneráveis rapidamente baixam a guarda, considerando todas as afirmações ou ações dessas pessoas que são proclamadas como boas, como sendo seguras e confiáveis. Mas essas avaliações são sempre corretas? Poderíamos cair no estado enganoso de chamar o que é certo de errado e o que é errado de certo. Será que todos nós não sabemos a diferença? E com certeza jamais poderíamos cair no estado enganoso de chamar o bem de mal ou o mal de bem, certo? Reflita sobre isso. Há muitos séculos,
Um jovem líder rico se aproximou de Jesus Cristo. Ele era um homem honesto e moralmente puro. Nunca havia cometido adultério, assassinato, mentira, roubo, nem enganara ninguém em um negócio. Sempre respeitou seus pais, era um cidadão exemplar e muito provavelmente admirado por muitos. Ele honrou a Jesus com a saudação: Bom Mestre. Esse era um líder falando com outro líder, um homem bom apelando a outro homem bom. Ele procurou algo em comum com aquele mestre notável a quem não conhecia pessoalmente. Talvez tenha raciocinado: se eu bajular o coração desse profeta, apelando para sua bondade, eu o convencerei a dar uma resposta favorável à minha indagação. Entretanto, antes de eu responder à pergunta, Jesus primeiro retrucou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Marcos 10:18. Por que Jesus corrigiria um homem que o chamara de bom? Jesus não era bom. Claro que sim. Então por que ele disse isso? Seria porque aquele bom era o padrão de julgamento errado. Em outras palavras, é possível que o padrão do homem do que é bom seja diferente do padrão de Deus. Se você ou eu nos colocássemos no lugar daquele homem, como teríamos nos saído se tivéssemos cumprimentado Jesus como bom mestre? Posso responder por mim. Sou um filho de Deus há anos, já li a minha Bíblia mais de uma vez, estudo os textos bíblicos por hora, oro diariamente, estou no ministério em tempo integral e sou autor de alguns best-sellers cristãos, mas eu teria recebido a mesma resposta do jovem líder rico. Jesus teria dito: John, por que você me chama bom? Exatamente da mesma forma. Como sei disso? O Espírito de Deus tratou comigo de modo semelhante à maneira como Jesus tratou com aquele governante. Notícias chocantes. Deixe-me explicar. No fim dos anos 90, voei para a Suécia para uma conferência. Era um voo noturno que aterrissaria em Estocolmo cedo pela manhã. Depois de pousar, pegar as minhas malas e passar pela alfândega, encontrei e fui saudado calorosamente pelo meu anfitrião sueco. Antes de sairmos do terminal, ele me informou a respeito daquilo que se tornaria a notícia do ano e muito possivelmente da década. Ele disse: John, uma coisa muito trágica aconteceu na noite passada enquanto você voava para cá. Por isso você provavelmente não sabe de nada. Deixe-me colocá-lo a par das notícias. O que aconteceu? Perguntei, tanto preocupado quanto curioso. O meu anfitrião então me contou acerca de um acidente automobilístico fatal que ocorrera havia algumas horas. Uma das vítimas era possivelmente a pessoa mais reconhecida e amada do planeta. Tudo o que ela fazia virava notícia. Minha esposa Lisa e eu admirávamos as suas obras de caridade e gostávamos de ler os artigos a seu respeito, nas revistas e nos jornais. Estou me expondo um pouco aqui, mas quero dizer que não apenas gostava dos artigos, como também amava as imagens que retratavam a sua vida. Resumindo, eu era um grande fã. Todas as vezes que uma história envolvendo essa pessoa saía no noticiário, eu parava o que estava fazendo e prestava atenção. A notícia da morte dessa mulher me chocou de forma indescritível. Ela era uma jovem mãe com filhos pequenos, além de ser uma estadista brilhante que nasceu tanto inteligente quanto bonita. Ela estava usando a sua influência mundial para fazer um grande bem pelos órfãos e pelas vítimas de minas terrestres em países devastados pela guerra. Isso foi o bastante para conquistar o meu coração, mas as suas habilidades iam além. Ela amava os seus fãs e estava sempre atenta a eles, cumprimentando-os com um sorriso genuíno ou com algum tipo de reconhecimento caloroso e pessoal. Fiquei chocado e incrédulo com a notícia da sua morte. Como ela poderia estar morta? Como isso poderia ter acontecido? O meu anfitrião levou-me até o hotel. A primeira coisa que fiz quando entrei em meu quarto foi ligar a televisão. As notícias acerca do acidente estavam em todos os canais. Não consegui entender a maioria delas, porque estavam em sueco, então fiquei trocando de canal até encontrar a CNN ou a BBC Sky News. Sentei-me na beirada da cama, com as malas ainda por desfazer, totalmente incrédulo.
Os noticiários mostravam milhares de pessoas chorando do lado de fora da sua residência. Pessoas de todas as idades se reuniram e as câmeras as mostravam colocando flores nos portões enquanto lágrimas escorriam por seus rostos. Muitas estavam se abraçando ou amontoados em grupos orando, e o mundo estava em choque. Durante 4 dias seguintes, essa tragédia foi mostrada na primeira página de todos os jornais do mundo livre. Os relatos do acidente, a investigação, a reação da sua família e o funeral dominaram toda a mídia. Chefes de Estado, líderes mundiais e centenas de celebridades estiveram presentes em seu culto fúnebre, que foi um dos eventos mais assistidos da história da televisão. Naquele primeiro dia em Estocolmo, passei horas seguidas em meu quarto de hotel lamentando aquela notícia, tendo de me esforçar até para me preparar para o culto daquela noite. Minha mente ficava divagando em questionamentos enquanto eu lutava contra a raiva que sentia por aqueles acontecimentos sem sentido que levaram à sua morte. No entanto, juntamente com a tristeza, senti um pensamento oposto que tentava vir à tona. Procurei ignorá-lo, mas não consegui. Finalmente, depois de várias horas sentindo uma discordância entre as minhas emoções e o meu espírito, ajoelhei-me aos pés da minha cama e orei. Pai, estou sofrendo pela morte desta mulher. No entanto, em meu coração sinto que, como se algo estivesse errado. O que está acontecendo? Quase imediatamente, ouvi no fundo do meu coração. Leia Apocalipse capítulo 18. Fico triste em admitir, mas não tinha ideia do que havia em Apocalipse 18, porque naquela época esse era um livro que eu não havia estudado em profundidade. Abri a minha Bíblia e comecei a ler. Meu coração começou a disparar quando cheguei ao versículo 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte e tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, chorarão e se lamentarão por ela. Apocalipse 18, versículos 7, 8 e 9. Quando li esses versículos, senti um turbilhão de emoções. Havia paralelos claros entre aquela mulher descrita na passagem e a mulher cuja morte estava dominando as frequências de rádio e TV. Foi como se jogassem um balde de água fria em mim. Fiquei chocado, confuso e perplexo. Como esses versículos poderiam se aplicar de alguma maneira àquela benevolente celebridade? É importante ressaltar que o apóstolo João não estava se referindo a uma pessoa específica nesses versículos. Essa passagem dá ênfase a um espírito que tem predominado em nosso mundo caído. Entretanto, havia semelhança suficiente com a sua situação do momento em que o Espírito de Deus usasse esses versículos para transformar o meu entendimento. Já lhe aconteceu de Deus usar um relato da Bíblia para falar com você a respeito de uma experiência pessoal? Era isso que estava acontecendo ali. O Espírito de Deus estava desafiando a maneira como eu media o bem de uma forma semelhante àquela que Jesus fizera com o jovem líder rico. Ciente do que sentia que Deus me revelava naquele momento, protestei em alta voz em meu quarto de hotel. Senhor, como esses versículos podem ter qualquer coisa a ver com ela? Ela fez todo tipo de trabalho humanitário, com vítimas de minas terrestres e órfãos, e ela ostentou seu desafio à autoridade e o seu adultério diante do mundo inteiro. O Senhor retrucou. Ela não era submissa a mim. Ainda incrédulo, protestei novamente. Mas e quanto a todo o bem que ela fez pela humanidade? Então ouvi o Espírito de Deus dizer: Filho, não foi pelo lado mal da árvore do conhecimento do bem e do mal que Eva foi atraída, mas foi pelo lado bom. Fiquei paralisado com essas palavras ditas tão claramente ao meu coração. Depois de alguns instantes, abri a minha Bíblia em Gênesis 3 para confirmar o que acabara de ouvir. Como já esperado, li as seguintes palavras. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável
para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o. Gênesis 3, 6. Vi as palavras agradável, atraente e desejável, e o meu queixo caiu. Então ouvi o Espírito de Deus dizer: existe um bem que não procede de mim. Ele não está submisso a mim. Fiquei sentado ali, contemplando o que ouvira e lera. A palavra de Deus havia me exposto e me corrigido. O meu padrão de bem, aparentemente, era diferente do padrão divino. Deus continuou falando ao meu coração. Ele me mostrou como muitas das pessoas boas, e principalmente as pessoas cristãs, não são atraídas por orgias sexuais obscenas, músicas tenebrosas com letras descaradamente rebeldes, astros do rock que ostentam satanismo em seus shows, assassinatos em massa, grandes roubos ou qualquer desses comportamentos descaradamente maus. A maioria delas é enganada e atraída por comportamentos e coisas que parecem certos, bons e sábios, mas que são contrários à sabedoria dele. Somos ensinados que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Vamos analisar primeiro a última parte deste versículo, mas o fim dele são caminhos de morte. Muitos cristãos não prestam muita atenção nessas palavras porque pensam: sou salvo, vou para o céu e não verei a morte. Em suas mentes, essa afirmação só se aplica aos incrédulos. Entretanto, vamos repensar o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Veja as palavras: caminhos da morte. A Bíblia fala com alguma frequência do caminho da vida e do caminho da morte. Deus declara aos seus: não àqueles que não lhe pertencem. Assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, 8. Caminho aqui nessa passagem significa a sabedoria pela qual vivemos. Você verá essas palavras com frequência ao longo da Bíblia. Jesus diz assim: larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, morte, e são muitos os que entram por ela, e como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mas será que Jesus está tratando somente da eternidade nesses versículos? Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim do Éden. Ela representava o caminho da vida de Deus, a sua sabedoria. A outra árvore central no jardim era chamada de a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore representava o caminho da morte. Ela representava a sabedoria do homem separado de Deus. Partilhar do seu fruto não afetou Adão e Eva apenas na vida eterna, afetou-os imediatamente. Antes daquele ato impensado, eles viviam sem restrições, eram produtivos, saudáveis e tinham êxito em tudo o que os seus corações se propunham a fazer. Mas quando comeram da árvore proibida, a vida se tornou difícil. Eles foram amaldiçoados com doenças, escassez, trabalho estressante e dificuldades que nunca conheceram. Eles haviam entrado no caminho da morte. Entretanto, Deus é um redentor. Ele já havia planejado recuperar o que o homem perdera. Ele fez uma aliança a fim de restaurar o caminho da vida. Sua sabedoria mais uma vez produziria a verdadeira felicidade, uma vida agradável, de paz, abundância e outros grandes benefícios. Como é feliz o homem que acha a sabedoria! Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são os caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Provérbios, capítulo 3, versículos 13 ao 18. A Bíblia revela que a sabedoria de Deus aplicada às nossas vidas resulta em uma vida frutífera, produtividade, sucesso, longevidade, paz de espírito e honra. Uma árvore é algo que podemos partilhar com outras pessoas. De acordo com esses versículos, se seguimos o caminho da vida, a sabedoria, nós nos tornaremos uma árvore que dá vida, uma fonte de nutrição para aqueles que partilham do que nós produzimos.
O contrário também é verdade. Se vivemos pela sabedoria do homem, nós nos tornamos uma árvore maligna. E aqueles que partilham do que produzimos também viverão envolvidos em trabalho árduo, estresse, improdutividade, doença, egoísmo e outras consequências da morte espiritual. Voltando a Provérbios, capítulo 14, versículo 12, lemos: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando examinamos a primeira parte deste versículo, sabemos que ele pode se aplicar facilmente a qualquer um, tanto a cristãos quanto a incrédulos do mesmo modo. Mas há um caminho que parece direito. Ele parece bom, sábio, benéfico, estratégico, aceitável, proveitoso e assim por diante. No entanto, a advertência é clara. O que parece bom pode, na verdade, ser prejudicial, danoso, improdutivo, o caminho da morte. O autor de Hebreus escreve esta grave exortação aos crentes. Temos muito que dizer, porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5, versículos 11, 12 e 14. Está claro que o discernimento é um fator-chave para distinguir o que é verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente mal. Em outras palavras, o que é verdadeiramente bom nem sempre está claro para o nosso pensamento, raciocínio ou faculdades naturais. Você pode perguntar, o autor de Hebreus não disse que as nossas faculdades podem ser treinadas para saber a diferença? Sim, ele disse, mas a que faculdades ele estava se referindo? Você perceberá que no início desses versículos, o autor relatou que estava escrevendo aos cristãos tardios em ouvir. A que ele se referia? Será que todos os crentes hebreus precisavam de aparelhos auditivos? Dificilmente. Ele estava se referindo à capacidade de ouvir com o nosso coração. Jesus ensinava constantemente: aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 11:15. Praticamente todos aqueles que receberam esse ensinamento tinham os ouvidos físicos, porém nem todos eles tinham um coração cheio de discernimento para ouvir a palavra de Deus, que era o melhor para suas vidas. Vamos tratar mais profundamente a respeito de discernimento espiritual, um pouco mais adiante neste livro. Porém, o mais importante neste ponto é entender que o bem e o mal não podem sempre ser diferenciados apenas a partir do que está na superfície. Antes do meu encontro com a verdade naquele hotel em Estocolmo, eu acreditava que o bem e o mal estavam bem diante de nós, claros e evidentes. No entanto, considere outro exemplo. Um dos principais membros da equipe de Jesus, Pedro, falou e declarou vida longa e proteção a Jesus. Parecia certo que ele estava dando ao seu chefe um bom conselho. Mas Jesus o repreendeu abruptamente, afirmando que os interesses dele claramente não eram os de Deus. Ver Mateus 16, 21 ao 23. Esse é apenas um dos muitos exemplos bíblicos que poderia dar para ilustrar o quanto o bem e o mal não estão claramente evidentes. Salomão orou: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para distinguir entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. É preciso ter um coração instruído e treinado a fim de identificar o que Deus chama de bem e mal. Eva era perfeita em todas as formas, e no jardim onde ela morava a presença de Deus era forte e poderosa. Entretanto, o que ela discerniu como sendo bom, agradável e proveitoso, na verdade era mau e prejudicial à sua vida. Ela estava enganada e sofreu por causa disso. Isso nos leva ao propósito desse livro: iluminar, por intermédio da Palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo, a diferença entre o que é bom para a sua vida e o que é prejudicial em última análise. Se Eva, que era perfeita e vivia em um ambiente sem imperfeições,
ainda pôde ser enganada, imagine o quanto será mais fácil para nós, com as nossas mentes imperfeitas e vivendo em um mundo corrupto, em uma sociedade distorcida, sermos enganados e levados a julgar que aquilo que é prejudicial é bom.